Haris Kairene, mais um dia, mais um momento, juntos aqui na sua programação do canal A Rota da Teologia. Nós vamos falar agora, neste momento, sobre um assunto muito importante que muito influencia a educação e a comunicação e até o olhar social. Nós vamos falar de multiculturalismo. Multiculturalismo. O multiculturalismo ele causa certas diferenças e até propõe indiferenças quando ele não é compreendido no seu contexto e no seu âmbito. Nós vemos que o multiculturalismo ele é nada mais nada menos que a diversidade de culturas e todas elas unificadas e todas elas num pluralismo cultural dentro de uma órbita social em que as pessoas são colocadas dentro do seu contexto e de outros contextos e convive dentro de uma relação e inter-relação cultural chamada o multiculturalismo. Agora, o multiculturalismo, ele também apresenta uma tendência, como todos os segmentos e fenômenos sociais e culturais apresentam. E a tendência do multiculturalismo é a interpretação real, a qual relativiza, certo? A supremacia da cultura eurocêntrica, que traça um perfil paradigmático para as demais culturas, impondo valores e concepções baseadas em binarismos de certo errado, belo feio, bom mal, legítimo ilegítimo. Então, o multiculturalismo ele é estigmatizador, porque ele vai dogmatizar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o certo, o feio, o bonito, o errado. Então ele vai fazendo essas jogadas de palavras entre o belo, o feio, o bom, o mal, não é? Entre o certo, o errado, o legítimo e ilegítimo. E dentro desse contexto que ele vai trabalhando, ele trabalha uma perspectiva relacional de culturas, rompendo com estruturas hierárquicas de sexo, de gênero, de raça, de etnia. É um dos principais desafios postos pelo multiculturalismo e pela globalização. Então, o multiculturalismo, na verdade, ele quebra todo o paradigma social. Ele quebra tudo que já estava centralizado, dogmatizado, eurocentrizado, tudo que já tinha um centralismo e um fundamento. Ele começa a desfragmentar e quebrar, porque agora não é o que você pensa, é que a diversidade de raças, a diversidade de culturas, a diversidade de etnias, a diversidade de línguas, a diversidade de gestos, a diversidade de contextos, a diversidade de tradições, de percepções, de olhares, de várias regiões, de várias nacionalidades, de várias etnias, raças, culturas, tradições, impõe e propõe. E nesta transição e transitar é que vai se construindo uma diversidade multicultural que vai causando as adversidades. Então, o multiculturalismo contribui para a construção de uma estrutura de pensamento que nos leva a redimensionamentos. Vai redimensionando na interrelação com o outro. Ele vai possibilitando os questionamentos sobre as diferenças que vão surgindo a partir desse contato, dessa interação. Então, são estabelecidas novas perspectivas, né? A diferença é sempre uma relação construída pelas dinâmicas de poder. Tá? Os fluxos migratórios são desencadeados pela globalização e seus efeitos. Tá? Como o desemprego, colocam em cena de forma bastante incisiva a necessidade da coexistência entre culturas diversas, marcadas pela multiplicidade de raças, etnias, convicções religiosas e etc. Então é isso que vai se compondo, que vai se firmando, que vai se fortalecendo dentro do contexto de um multiculturalismo,
É isso que o multiculturalismo vai empreendendo, não só na sociedade, mas na própria educação, da qual ele é um componente central. Por quê? Porque ele passa a reger os efeitos e os olhares e as didáticas e as procedências e os procedimentos do docente. Porque o discente está dentro de uma órbita multicultural, não é mais um discente de uma cultura, mas são discentes de diversidade de culturas. E aí o docente precisa entrar nessa órbita, nessa proposta, nessa perspectiva multicultural. Então a atuação docente referenciada na perspectiva do multiculturalismo, ela torna-se uma importante aliada na luta contra os efeitos nefastos da globalização, com a homogeneização cultural ou a hierarquização entre as culturas. Essa hierarquização entre as culturas é o grande choque de poder cultural, aonde uma cultura quer se sobrepor sobre a outra, baseada em contextos históricos, sociais, econômicos, políticos. Uma cultura, com isso, ela quer reger, ela quer sobrepor. E aí começa a surgir a hierarquização de culturas. A cultura que vai dominar, a cultura que vai ter o predomínio sobre as demais. Outra situação também que ocorre e que vai causando alguns momentos e alguns prejuízos e algumas procedências negativas é justamente essa questão da homogeneização cultural, onde a cultura vai se tornando homogênea, onde as pessoas absorvem todos os tipos de práticas culturais e vão trazendo para as suas culturas, e as culturas vão fazendo um trânsito de práticas culturais adversas à sua própria parte, à sua própria cultura, ao seu próprio ver, ao seu próprio entendimento, à sua própria percepção, à sua própria tradição, ao seu próprio contexto. E isso vai causando uma série de problemas, de situações e circunstâncias das mais diversas dentro do contexto cultural e dentro do contexto social de uma sociedade, que são os efeitos nefastos de uma globalização. Então era isso que tinha para falar para vocês aqui no seu canal, A Rota da Teologia.